Olá, galera do sétimo ano A, sétimo ano B, Aceleração e EJA. Como vocês estão? Espero que estejam bem. Antes de começar a aula, eu gostaria de ressaltar a importância de sair de casa sempre usando máscara e cuidar dos seus pais, avós, irmãos e familiares. É muito importante que vocês estejam de olho para que esse vírus vá embora logo, tá bom? Hoje falaremos de substantivo. Marcos, o que é um substantivo? Calma, que eu vou explicar tudo devagarzinho para que vocês compreendam. E se mesmo assim no final da aula vocês não compreenderem, vocês podem me procurar lá no WhatsApp. Vocês têm o meu contato, ok? Geralmente estou atendendo vocês sempre das 8 às 17 horas. Depois disso, não tem como responder mais, ok? Só no outro dia. Substantivo. Substantivo é uma classe de palavras, ok? E que palavras são essas? São palavras variáveis usadas para nomear os seres em geral. Podem nomear pessoas, por exemplo, Paulo, Marcos. Podem nomear lugares, como por exemplo, Batalha, Jacaré dos Homens, Alagoas, Brasil. Podem nomear objetos, como por exemplo, caneta, borracha. Podem nomear qualidades, como bondade, inteligência, sentimentos, ódio, amor, estados, morte, vida, sensações, como calor, frio, ações, como caçada, vereança, certo? Tudo isso o substantivo pode nomear. Só que existe uma classificação para cada um desses substantivos já citados, tá bom? É o que nós vamos ver agora. A classe substantivo, ela é subdividida em 9 partes. Vamos lá conhecê-las? Existem os substantivos comuns e próprios. Eles são opostos. O substantivo comum são aqueles que nomeiam seres da mesma espécie sem especificar. Por exemplo, estudante. Quando eu falo de estudante, logo me vem à cabeça um grupo de pessoas que estudam alguma coisa ou para alguma coisa, certo? Vocês, por exemplo, são um grupo de estudantes do ensino fundamental 2. Quando eu falo de cidade, logo me vem à cabeça um monte de cidades, cada uma com a sua arquitetura, com as suas pessoas, com a sua economia, mas não deixam de ser chamadas de quê? De cidade. Depois vem os substantivos próprios, como eu já disse, eles são contrários aos comuns. São aqueles que nomeiam um ser em particular, destacando dos outros seres da mesma espécie ou grupo. Por exemplo, existem inúmeros países. Se eu disser assim, país, você não sabe qual é o país que eu estou citando. Agora, se eu digo Brasil, todo mundo sabe. Se eu digo assim, cidades, vocês não sabem quais são as cidades que eu estou citando. Agora, se eu digo cidade de Batalha e Jacaré dos Homens, vocês sabem, não sabem? Eu estou citando o nome delas. E também os próprios podem ser nome de pessoas. Vale ressaltar que os substantivos próprios, eles sempre começam com a letra maiúscula. Então fiquem ligadinhos porque essa é uma boa dica, tá bom? Depois dos substantivos comuns e próprios, nós temos os abstratos e concretos, que também são opostos. Como assim, Marcos? Eles também são opostos? Sim, são. Os abstratos são aqueles que nomeiam estados, qualidades, sentimentos ou ações cuja existência depende de outros seres. Por exemplo, quando eu digo tristeza, é um sentimento. A tristeza, ela só existe dependendo de mim ou de outra pessoa, certo? A coragem é uma qualidade. Ela só depende se uma pessoa senti-la. Se eu sentir coragem, ela vai existir, ok? Se eu não sentir coragem, ela não vai existir. Por isso que ela é abstrata. Já os concretos são aqueles que nomeiam seres cuja existência não depende de outros seres. A sua existência é independente, ou seja, autônoma. Podem ser reais ou fictícios, certo? Por exemplo, Deus. Deus não depende de ninguém para existir. Homem, ele é autônomo. Mulher também. Saci pererê, certo? E aí nós temos os substantivos primitivos e derivados.
que eles também têm uma contrariedade, ok? Os primitivos são aqueles que não derivam de outros. São palavras que não derivam de outras, ou seja, que não vêm de outras. São as palavras brutas, certo? A primeira criação. Por exemplo, quando eu digo pedra, mar e casa e também água, eu sei que essas são as palavras primeiras, as palavras que foram criadas primeiras. Depois de pedra veio o quê? Pedreiro, certo? Depois de mar veio o quê? Maresia. Depois de casa veio o quê? Casarão. Depois de água veio o quê? Aguaceiro. Essas segundas criações que vêm depois são chamadas de substantivos derivados, que são aqueles que derivam de outras palavras, ou seja, eles existem porque outras palavras foram criadas primeiro para que eles existam depois, que é o caso do que eu já citei, tá bom? Pedra é um substantivo primitivo, pedreiro é um substantivo derivado. Por que pedreiro é derivado? Porque ele vem de quem? De pedra, que é um substantivo primitivo, ok? Se ficar confuso, vocês me procuram, tá bom? Depois nós temos os substantivos simples e os substantivos compostos, que também são contrários, ou seja, tem uma oposição aí. Os substantivos simples são aqueles que são formados por uma só palavra, tipo caderno, matéria, flor, couve. Os compostos, por sua vez, são aqueles que são formados por duas ou mais palavras. Por exemplo, matéria-prima, girassol, beija-flor, couve-flor, guarda-chuva. Todos esses termos que acabei de citar, eles são compostos por duas palavras. Por isso que eles são substantivos compostos. E por último, mas não menos importante, nós temos os coletivos, substantivos coletivos. São aqueles que nomeiam um grupo de seres da mesma espécie. Calma. Marcos, e o comum também não nomeia seres da mesma espécie? Calma. Vejam só. Os substantivos comuns, eles nomeiam o todo de uma espécie. Por exemplo, quando eu digo homem, é um geral. O substantivo coletivo, ele nomeia uma parcela daquela espécie. Quando eu digo a palavra cardume, que é um substantivo coletivo, eu estou falando de um conjunto de peixes, mas eu não estou falando de todos os peixes que existem. Quando eu falo da palavra alcateia, que também é um substantivo coletivo, eu estou falando de um conjunto de lobos, mas eu não estou falando de todos os lobos que existem. Entenderam como é? Pois bem, para hoje eu digo que esse é o nosso assunto, certo? Mas vejam só, eu disse na última aula que escolheria alguns contos para ler aqui. Não vou fazer isso. Vou fazer diferente. Eu percebi que nos contos que recebi de vocês existem muitos erros ortográficos, muitos sinais de pontuações usados inapropriadamente, muitas palavras trocadas, muitas letras trocadas e também muito problema de concordância, certo? Por exemplo, muita gente usou o agente junto e separado em situações inapropriadas. Por exemplo, quando eu falo do agente junto, eu estou falando de uma pessoa, o agente de endemias, o agente de saúde, certo? O agente de segurança. Quando eu falo de agente separado, eu estou falando de mim e de vocês, professor e aluno, por exemplo, um grupo de pessoas. Quando vocês estão entre amigos, por exemplo, ao invés de dizer nós, vocês dizem a gente. Então é um grupo de pessoas, o agente. Não usem o M e o N trocados. M eu sempre uso antes de P e B, tão somente, certo? Vírgula serve para pausar. A vírgula é uma pausa na nossa fala. Se a escrita é a transcrição do que a gente fala, então a vírgula ela vai dar aquela pausa para nós respirarmos enquanto estamos lendo, ok? E tem muitas outras coisas, singular e plural. Quando eu falo assim, as meninas vai, há um erro de concordância aí. Por exemplo, eu tenho as meninas no plural e o verbo vai no singular. As meninas vão juntas. Agora, a menina vai, eu tenho aí singular, a menina, e singular, verbo, certo? Mas isso a gente vai aprendendo com o passar do tempo. Vamos estar juntos e vamos aprender juntos.
Agora, em seguida desse vídeo, eu estarei mandando uma atividade sobre substantivo. Vocês devem me enviar até a sexta-feira à noite, ok? Fiquem com Deus e até a próxima aula.